Olá a todos, muito bem-vindos. Eu sou a Mariana. Eu sou o Henrique. E este é o JMJ Convosco. Convosco. No episódio de hoje vamos falar sobre 3 dos patronos das Jornadas Mundiais da Juventude. Começamos por Frederico Osana. Nascido a 23 de abril de 1813, em Milão, depois de uma infância muito protegida, Frederico entrou no colégio em 1822 para começar os estudos secundários. Era um estudante brilhante e um leitor insaciável. Aos 17 anos, conhece várias línguas, grego, latim, italiano e alemão, e inicia um curso de hebraico. Em 1831, Frederico vai estudar para Paris Direito e em maio de 1833, com apenas 20 anos, funda juntamente com 6 companheiros as Conferências de São Vicente de Paulo. Nenhum dos seus jovens fundadores poderia imaginar o desenvolvimento que esta pequena sociedade alcançaria, à qual Frederico se dedicaria daí por diante, sem jamais poupar esforços. Doutor em Direito e depois em Letras, Frederico inicia uma brilhante carreira universitária que o leva, em 1844, a tornar-se o titular da Cátedra de Literatura Estrangeira numa universidade e a viver sem reservas a sua profunda vocação ao magistério. Casado em 1841, Frederico, marido e pai, professor, leigo comprometido, vive as diferentes dimensões da sua existência com a mesma paixão e generosidade. Vai pessoalmente aos bairros pobres de Paris e de outras cidades, promove a expansão das conferências vicentinas no mundo, publica escritos históricos e literários, luta pela liberdade civil, política e religiosa, sofrendo pelos contrastes que dividem o mundo católico em fações políticas e opostas e tendo um coração cheio de ternura para com sua mulher e filha. O seu caminho espiritual, sempre atormentado, conhece altos e baixos. Frederico julga não fazer o suficiente e pede ao Senhor que o ajude a ser melhor e a lutar contra o orgulho até se esquecer do próprio valor. Os diferentes sintomas do que seria uma grave infecção renal, confundida com uma enfermidade pulmonar que levaria lenta e dolorosamente a uma morte prematura, chegaram de surpresa em 1846. Na tentativa de recuperar a saúde, Frederico passa algum tempo com a família em Itália e é recebido em audiência por Pio IX. De retorno a Paris, continua a dedicar-se de corpo e alma ao serviço dos seus alunos e ao jornal com o qual colaborou na sua fundação, aos pobres e aos trabalhadores. Em 1849, depois de ter sofrido um segundo ataque agudo renal, Frederico começa a estar consciente do triste pressentimento. As suas atividades continuam de modo frenético e o seu anseio de conhecer e de participar leva-o a ignorar a sua dor física e, por vezes, até mesmo os conselhos dos médicos. Em maio de 1853, de novo em Itália por motivos de saúde, angustiado por ter de deixar os seus entes queridos, os sucessos profissionais e os debates políticos, dirige-se a Deus dizendo: Senhor, quero o que tu queres. Quero como o queres e por todo o tempo que o quiseres. Quero porque tu o queres. Frederico morreu na noite de 8 de setembro de 1853, rodeado dos seus entes mais queridos, e foi beatificado por João Paulo II em Paris. Convosco. Nos começou a ouvir agora, estamos a falar de 3 dos patronos das Jornadas Mundiais da Juventude. Seguimos agora com Santa Maria Goretti. Nascida em Itália no ano de 1890, era filha de pais cristãos que ensinavam a fé cristã aos seus 6 filhos. Por causa das situações da época, a família de Maria Goretti ficou ainda mais pobre e perdeu a fazenda onde moravam. Por isso, tiveram de se mudar para uma casa partilhada com outra família, a família Cernelli. Quando tinha 9 anos de idade, o seu pai faleceu de malária e quando moravam na casa partilhada, a beleza de Maria Goretti, com apenas 11 anos, despertou paixões desequilibradas em Alexandre Cernelli, um jovem de 20 anos. Alexandre assediava Maria, mas esta não cedeu aos desejos do jovem. Foi então que no dia 5 de julho de 1902, quando Maria Goretti estava a costurar e ia vigiar a sua irmã mais nova, Alexandre entrou e ameaçou-a. Ela defendeu-se e começou a rezar, dizendo que era pecado e que ele iria para o inferno se o cometesse. Alexandre não conseguiu o que queria e por isso não lhe restou outra alternativa senão lutar, mas Maria continuava a rezar e a lutar para se proteger. Vendo que nada conseguia, Alexandre infligiu-lhe 14 facadas. O pai de Alexandre chegou e levou Maria para o hospital. Foi operada sem anestesia, mas os médicos nada puderam fazer porque os ferimentos eram muito grandes. Antes de morrer, para a admiração de todos, Santa Maria Goretti perdoou o seu agressor e disse que queria encontrar-se com ele no céu. Santa Maria Goretti faleceu no dia a seguir, olhando para uma pintura da Virgem Maria. O seu assassino foi preso logo depois, julgado e condenado a 30 anos de prisão. Quando terminou de cumprir a sua pena, Alexandre Cernelli foi à casa da mãe de Santa Maria Goretti e implorou-lhe o seu perdão. A mãe da santa disse: Se minha filha, em seu leito de morte, te perdoou, eu também te dou o meu perdão.
Profundamente arrependido e tocado por Deus, Alexandre entrou no mosteiro da Ordem Menor dos Frates Capuchinhos e lá trabalhou como porteiro e jardineiro. Alexandre viveu ali até ao fim da sua vida e teve a graça de participar na canonização de Santa Maria Goretti. O Papa Pio XII celebrou a beatificação de Maria Goretti no dia 27 de abril de 1947 e no dia 24 de junho de 1950 celebrou a sua canonização. Santa Maria Goretti é considerada a santa da castidade, da juventude, da pobreza e da pureza de coração e do perdão. Convosco. Se nos começou a ouvir agora, estamos a falar sobre patronos das várias Jornadas Mundiais da Juventude. Seguimos com Santo Inácio. Santo Inácio nasceu em Loyola a 23 de outubro de 1491. Cresceu ao serviço do contador-mor do rei católico e depois do vice-rei de Navarra. Este ambiente e uma promissora carreira fizeram dele um cortesão mundano, sonhador de grandes feitos. A sua vida é a história de um homem determinado na busca de honra e glória e que, com fracassos, derrotas e feridas, se foi pouco a pouco abrindo a Deus. A grande mudança da sua vida iniciou-se quando ficou gravemente ferido ao defender Pamplona numa batalha. Forçado à imobilidade e não tendo livros de cavalaria para se entreter na leitura durante o período de convalescença, restou-lhe resignar a ler-se a vida de Cristo e a vida dos santos. Confrontado com as ações dos santos, pensou: se São Francisco e São Domingos o fizeram, por que não hei de fazer também eu? A alegria que ficava depois destes pensamentos trazia-lhe uma paz bem mais profunda do que os sonhos com aventuras cavaleiras. Foi tomando notas do que se passava dentro de si, do modo como Deus lhe falava, e aprendeu a deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Já não procurava a sua própria glória, mas conservava o seu caráter determinado, agora orientado para encontrar a vontade de Deus e pô-la em prática. Movia-o a preocupação com os mais pobres e o desejo de servir a Igreja e de transformar o mundo para a maior glória de Deus. O grande desejo de se identificar com Jesus levou-o à Terra Santa, onde percorreu com enorme devoção os passos de Senhor da sua vida. Não podendo permanecer ali o tempo que desejava, regressou à Europa percebendo que para levar Deus aos outros precisava de estudar. Como estudante, passou por Barcelona, Alcalá e Paris. Quando estudava em Paris, conheceu alguns dos companheiros com que mais tarde fundou a Companhia de Jesus. Entre eles destacam-se Pedro Fabro, Francisco Xavier e Simão Rodrigues, o primeiro jesuíta português. Juntos formavam um grupo de amigos no Senhor que pretendia servir a Deus vivendo na Terra Santa. Ao verificarem que esta sua intenção não se poderia concretizar, decidem oferecer-se ao Papa para que este os enviasse onde fossem mais necessários. A 27 de setembro de 1540, o Papa Paulo III aprovou a Companhia de Jesus. Eleito o primeiro-geral da Companhia de Jesus, Inácio empenhou-se na sua organização e no desenvolvimento das constituições da nova ordem religiosa. Morreu em Roma a 31 de julho de 1546. Foi beatificado pelo Papa Paulo V a 3 de dezembro de 1609 e canonizado a 12 de março de 1622 pelo Papa Gregório XV. Partindo da sua experiência espiritual, foi redigindo ao longo dos anos um pequeno livro, Os Exercícios Espirituais. Este livro assume-se como um guia em que se propõe um mês de retiro dividido em 4 etapas. Neste, reflete-se o modo como Inácio entende a relação do ser humano com Deus e com toda a criação. Os exercícios espirituais têm ajudado milhares de pessoas a conhecer e a viver a vontade de Deus para as suas vidas. Convosco. Estes foram 3 dos patronos da JMJ, Se nos está a ouvir através da rádio, saiba que nos pode ouvir através de outras plataformas. tais como o Spotify, o Anchor, Apple Podcasts e a app Anima. Não deixe de passar pelo nosso site e redes sociais, o Dom Bosco 23. Até para a semana! Até para a semana.